Capítulo 3 de Filipenses. Vamos lá fazer a leitura. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 12. Está lá. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Curve a sua cabeça, você que está em casa também. Senhor, graças te damos por este texto da tua palavra. Agora fala aos nossos corações. Quero ser apenas, Senhor, um instrumento nas tuas mãos para trazer a tua mensagem, a tua palavra para o teu povo. Que essa mensagem encontre guarida nos corações, que seja semente que caia em terra fértil, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Paulo está escrevendo para os Filipenses. Filipenses é uma igreja muito importante para Paulo. Ele sofreu alguma resistência no início, está lá em Atos, capítulo 16, no momento que ele abriu esta igreja. Ele abriu ali na área da Macedônia, na Europa Oriental. E ele sofreu certa resistência porque essa cidade era uma cidade, assim, eu comparo a ela a João Pessoa. Por que João Pessoa? Porque João Pessoa é a cidade dos aposentados. Muita gente aposentado vai para João Pessoa e compra imóvel lá e vai morar lá em João Pessoa. Então você vê muitas pessoas do Brasil indo para lá. O mercado imobiliário lá é muito dinâmico mesmo. E assim, o metro quadrado de João Pessoa está ficando caro. Não estou fazendo propaganda de João Pessoa, não. Estou dizendo só que Filipos era essa cidade. Porque era uma cidade onde moravam muitos soldados aposentados do Império. Eles escolhiam ir morar em Filipos. E o espírito que tinha nessa cidade era um espírito nacionalista. Então, quando Paulo traz a ideia de um Jesus como rei, isso causa uma resistência. É por isso que quando ele começa, os filipenses, ele começa com uma poesia. Ele faz uma oração, fala com a igreja, depois ele faz quase uma poesia mostrando a grandiosidade de Jesus. Era essa a preocupação. E Paulo, nesta ocasião, está preso. E esta igreja é a igreja que se sensibiliza e manda Epafrodito para levar uma oferta a Paulo. Assim, do coração, sem Paulo pedir, sem motivo algum, a igreja sente no coração. Claro que foi colocada pelo Espírito Santo e Epafrodito leva esta oferta financeira para Paulo. E Paulo vai e devolve à igreja esta carta para ser lida. Então Paulo está preso. E ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Veja bem, ele está preso. Talvez até esquecido por muitos da igreja. Mas ele diz assim: eu não vou deixar meu coração ser tomado por amargura, por tristeza, por decepção, por frustração. Cadê o povo de Deus para me assistir? Cadê o povo de Deus para me visitar? E essa igreja tem essa sensibilidade. E Paulo está dizendo: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E assim, eu acho que nesse momento Paulo está nos ensinando um princípio de vida. Porque nossa vida a gente precisa o tempo todo a gente fazer uma limpeza de coração, sim ou não, irmãos? A gente precisa, porque senão vão sendo criadas dentro do nosso coração raízes de amargura, tristeza, frustrações, sentimentos ruins. E muita gente vive do passado, muita gente vive presa ao passado. E Paulo está dizendo assim: eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso dar um significado aqui dentro do meu coração a este passado. E tem gente que não é somente passado ruim, mas pessoas vivem num passado que viveram
algo de bom, aquele que viveu de algo de bom, aquilo fica marcado, e querem voltar àquele momento. Às vezes a pessoa quer voltar àquele lugar, porque ali aconteceu, ou quando eu era mais jovem, no passado eu trabalhava na igreja, uma alegria, hoje eu não estou fazendo nada, e gente vive do passado assim, e Paulo está dizendo assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, fazem parte da nossa história, não está negando a sua história, não está sendo um negacionista, mas ele está dizendo assim, eu esqueço, eu dou um novo significado para as coisas boas e para as coisas ruins. E isso, Paulo está nos ensinando um princípio de vida, não somente do ponto de vista espiritual, mas creio eu também do ponto de vista emocional. Porque muitas vezes nós estamos acorrentados pelo nosso passado. Muitas vezes nós estamos refém de nossas vidas passadas. E a gente precisa limpar a nossa alma, higienizar a nossa alma. E é isso que a gente precisa fazer. E Paulo está nos ensinando que esqueçam. E volta a frisar, não esquecer não é negar o passado. Não é negar o passado. Mas é dar um novo significado. É deixar o passado no passado. E dar um novo significado no seu coração, na sua vida. É muito importante. Mas Paulo diz assim, também avanço. Veja bem, ele esquece, o segundo verbo é avançar, porque a vida é dinâmica, irmãos. Não podemos parar. Não podemos ficar no mesmo lugar. A vida gira o tempo todo. O relógio está ali o tempo todo, acabou. E a gente precisa avançar. E este avanço é importante. Eu me lembro lá, quando Moisés morre, e o povo vai num lamento que é legítimo, o luto é legítimo. Faz parte da vida o luto, e é necessário para a cura da alma. O que é doentio é o luto que não termina. E quando eu falo luto, eu não estou falando luto apenas da morte, mas luto dos ciclos da vida. A gente vive os ciclos da vida. E a gente tem que ultrapassar isso aqui, esquecer e avançar para outro espaço. Muitas vezes você perdeu a sua empresa, você começa outra empresa. Né? Você perdeu um relacionamento, começa outro relacionamento. Aí. Não tem problema. Aconteceu alguma coisa de ruim, você continua. Tem pessoas, por exemplo, até aquele velejador que perdeu a perna. Outro dia eu não esqueci o nome dele. Como? Pois é, ele perdeu a perna. Eu estava vendo um testemunho dele, ele dizendo que ao fato de perder a perna, ele não ficou ali, eu perdi minha perna, agora eu não sirvo para nada, agora eu não vou fazer nada. Não, ele ressignificou essa tragédia na vida dele. E ele avançou. E hoje ele dá palestras, ele faz uma porção de coisas, abençoando outras vidas. Às vezes, porque quando Deus fecha uma porta, abre uma janela grande para a gente, irmãos. É porque muitas vezes a gente só olha para dentro de casa, a gente não olha a janela que está se abrindo. Então, Paulo está dizendo assim, estou avançando. Agora, você já observou que Paulo está dizendo, avançando? E onde é que Paulo está? Onde é que Paulo está? Na prisão. Como é que ele vai avançar na prisão? Porque quando você pensa avançando, eu disse, não, Paulo começou a sair, a fazer alguma coisa, a trabalhar, não sei o quê. Ele está avançando dentro dele mesmo. Ele não está, embora ele esteja preso, mas ele não está preso emocionalmente. E sabe, as cartas mais profundas que Paulo escreve são as cartas da prisão. São aquelas que trazem a doutrina mais pura para a igreja. O sentido mais prático para a igreja. A carta aos Romanos é uma carta maravilhosa. Mas se você pega a carta aos Filipenses, aos Colossenses, você vai ver as cartas da prisão, você vai ver que são cartas significativas. O que é isso, Paulo? Eu estou avançando. Eu estou cuidando. Eu estou doutrinando. Eu estou dando firmeza para a igreja. É isso que ele está falando aqui. Porque parece coisa antagônica. O cara está dizendo que está avançando e está preso. Avançando para onde, Paulo? Eu estou avançando para a vida. Mas aí ele diz mais. Eu não paro.
E sabe, quando uma pessoa começa a ter sentimento de parar, ela começa a definhar. Ela começa a morrer. Eu vejo isso, sabe? Eu vivi agora com umas 2 semanas com minhas irmãs. Minha irmã, uma completou 70 anos, nós vivemos juntos, alugamos um apartamento, comemorando os 70 anos. E a que cuidou do meu pai, durante 10 anos com Alzheimer, ela disse assim, a gente chamava o meu pai de paizinho. Ela disse assim, paizinho, no momento que ele parou de trabalhar, a mente dele começou a definhar. E acabou desembocando no Alzheimer. Porque meu pai sempre foi um sujeito extremamente dinâmico. Ele era agrônomo, era pesquisador, trabalhava no Instituto de Pesquisa do Nordeste, da Agropecuária do Nordeste. Ele sempre estava lendo, sempre estava fazendo. Quando ele parou, ele definhou. Irmãos, quando nós paramos na igreja, quando nós paramos na nossa vida espiritual, quando nós paramos no nosso relacionamento, quando nós paramos na nossa convivência, quando nós paramos na nossa comunhão, nós vamos morrer. É por isso que tem muito crente, que não é o caso da nossa igreja aqui, mas muito crente que desanimado da vida, desanimado com a igreja, desanimado com tanta coisa na vida. Agora vê um crente que está na luta ali, trabalhando, vivendo para Jesus, pregando o evangelho, servindo ao outro. Pergunta se essa pessoa não está feliz. Pergunta. Agora você vai ver uma pessoa que para, dentro da igreja, uma pessoa que para, essa pessoa começa a definhar. Como pastor eu observo isso. Não é porque eu quero que vocês trabalhem, porque vocês não estão trabalhando para mim, irmãos, por amor de Deus. Vocês estão trabalhando para Jesus. Se vocês estão trabalhando para mim, está todo mundo errado. O trabalho aqui é para Jesus, a dedicação aqui é para Ele, somente para Ele. Então na vida espiritual, quando eu paro, eu morro, eu definho. Na vida emocional, quando eu paro, eu morro. Eu morro. Então não posso parar, eu preciso avançar. E o convite para nós é que a gente esqueça as coisas que para trás ficam, que a gente avance. Não pare. Como Paulo não parou. Não é ativismo, porque Paulo não podia fazer ativismo dentro da cadeia. Mas era a preocupação com o reino, o tempo todo meditando no reino. E na carta aos Filipenses que ele diz assim, olha, vocês que foram ressuscitados com Cristo, pensem nas coisas que são do céu. É porque Paulo, não é só pensar, Paulo está dizendo assim, pense nos anjos, na glória celestial, no trono. Não é isso que Paulo estava dizendo. Tenha a sua mente voltada para o reino. É isso que Paulo está ensinando. E ele diz, o último verbo, ele diz assim, prossigo para o alvo. Veja, esqueço, avanço, mas não avanço sem propósito. Não avanço sem propósito. A palavra alvo, a palavra prossigo, o verbo prosseguir, é escopo. Que vem a palavra escopo, nossa também, que é a finalidade, que é o propósito. E Paulo está dizendo, eu prossigo para o alvo. Qual era a ideia de Paulo, irmãos? A ideia de Paulo sempre assim, a gente vê diversas vezes, Paulo usando a metáfora da corrida, do atleta. Né? A gente vai ver isso na Bíblia, por exemplo, lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus diz isso. Como é que ele diz? Ele diz, diante de uma tão grande testemunha, no capítulo 12, diante de uma tão grande testemunha, né? Deixemos todo o embaraço, todo o pecado e corramos a corrida que nos é proposta. Então, Paulo usa a metáfora, usa aquilo que é vivencial da época, do que ele colocava. Ele não podia falar de internet, porque não tinha internet. Ele não podia falar de avião, porque não tinha avião. Mas ele fala do quê? Do atleta, do soldado. Não é? A gente vê essa comparação o tempo todo na Bíblia. E o que Paulo está dizendo aqui é prossigo para o alvo. O que é que significa isso? Significa que ele está se referindo aos atletas que tinham um alvo de chegada. E como é que era o alvo o escopo da corrida? Era uma haste
que era colocada no final da corrida. E os atletas corriam olhando para o escopo, para o alvo. E na corrida, eles não desviavam o olhar para a torcida, não desviavam o olhar para o céu, nem para a terra, mas eles olhavam para quem? Para o escopo, para o alvo. E a corrida era chegar ali. Sim ou não? E aí é a nossa linha de chegada. Por exemplo, hoje, nas Olimpíadas, a gente vê o que é a linha de chegada. Bota aquela linha, o sujeito vem e... Não é assim que fazem? Então, é a linha de chegada. Paulo está dizendo assim, eu sei onde eu quero chegar. E ele diz que o escopo da vida dele, ele esquece as coisas que para trás ficam, ele avança. E a gente pode avançar sem olhar para Jesus na vida, sim ou não? Podemos. Podemos. Quantos de nós queremos construir nossas vidas? E queremos construir ao nosso modo, da nossa maneira, olhando para a nossa força. Olhando para aquilo que podemos construir, aquilo que podemos realizar. Mas Paulo está dizendo, não é assim. Não é assim. Não é assim que deve ser feito. Ele diz assim no versículo 15, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmão, para mim e para você? Que o maior alvo da minha vida e da sua vida é Jesus. É Jesus, acabou. Ah, eu quero um emprego, é Jesus que tem que estar no seu alvo. Ah, eu quero fazer uma faculdade, é Jesus que tem que estar neste alvo. Deus não está dizendo que na sua vida você não tenha alvos a serem alcançados, mas você tem que olhar para o alvo final, que é Jesus Cristo na sua vida. Aleluia. Ah, eu quero ser um músico. Amém. Mas para quê? Para ganhar dinheiro? Para ser famoso? Ter sucesso? Aí você vê tanta gente que tem sucesso, tem dinheiro e morre de depressão, morre de droga por causa deprimido, porque não encontra esse propósito de Deus, não encontra o seu escopo de vida. E sabe, irmãos, é isso que Deus está falando. O melhor é a gente olhar para Jesus. Paulo está dizendo, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então tudo que a gente for fazer, Paulo está dizendo assim, corra. Né? E assim Paulo vai dizer, olha, quem corre para o escopo, vamos dizer que seja aquela barra ali do teclado, ali é o meu objetivo. E eu vou andar e vou correr em direção ali. Eu não devo ficar sendo atraído por coisa mais alguma, porque eu estou na corrida e eu preciso olhar para lá. Aos jovens aí que estudam descritiva. Estudam isso? Geometria descritiva, isso estuda, né? Qual é a definição de uma reta? Como? A menor distância entre dois pontos. A reta é a menor distância entre dois pontos. Quem é o ponto de cá? Eu. Quem é o ponto de lá? Jesus. E eu vou correr em direção em linha reta para Jesus. Olha, isso é tão importante. Sabe por quê? Porque o povo, o Israel, quando sai do Egito, o que é que ele faz? Ele vai em linha reta? Não. Ele vai como uma espiral. Assim, ó. Você sabe qual era a distância? Qual é a distância do Egito para a terra prometida? Quem sabe? Do Egito para a terra prometida. É a mesma distância de Natal para Fortaleza. 500 quilômetros. Você sabe, numa condição normal, quanto tempo Israel levaria para chegar no Egito? 1 mês. Você sabe quanto tempo ele levou? 40 anos. Sabe por quê? Porque Israel andou em espiral. Sabe? Aquilo. Você pega o caderno, seu caderno de espiral, todo mundo tem um caderno de espiral. Você coloca aqui para o aramezinho.
Para você chegar num outro buraquinho, você tem que dar umas 3 rodadinhas para chegar lá. Não era mais fácil que fosse assim? Não é? Então, é isso aqui. E tem pessoas, nós fomos chamados para andar olhando para o nosso alvo. E andar em linha reta. Linha reta. Ok? Para a gente chegar no alvo, que é Jesus. Agora, este alvo não é um lugar onde eu chego. Não é que eu preciso chegar lá, mas é um lugar onde eu cresço. Porque cada vez que eu me aproximo do alvo, eu tenho mais maturidade espiritual, eu cresço mais num relacionamento com Jesus. Deu para entender isso? Isso é muito importante para o que nós estamos fazendo aqui com a igreja, nos núcleos de convivência, o que nós estamos estudando. E sabe de uma coisa? Eu olhando, pensando, eu coloquei. Para mim, o que é essa reta até o alvo? Para mim é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Quando eu entro na vontade de Deus, quando eu alinho a minha vida na vontade de Deus, eu vou andar em linha reta. Quando eu não alinho a minha vida na vontade de Deus, eu vou fazendo... Como é que é espiral? É assim, né? É isso aí, ó. Eu vou assim, ó. Uma hora eu estou para lá, outra para aqui. Eu vou assim. Eu vou em espiral. E Paulo está nos convidando para andar em linha reta, em direção ao alvo. Que crescer no relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Crescer no relacionamento com Deus. E nós precisamos crescer nesse relacionamento com Deus, olhando e andando em linha reta. É por isso que Paulo diz assim: prossigo para o alvo. Paulo, você está preso, cara. Mas eu prossigo para o alvo, eu estou crescendo aqui. Eu não só estou crescendo, mas eu estou edificando. Eu estou edificando a igreja de Filipos, eu estou edificando a igreja do Colosso, estou edificando a igreja de Éfeso, estou edificando. E Paulo não era um cara dinâmico, embora preso, mas ele estava fazendo. Irmãos, outro dia eu estava vendo uma pessoa que ela era tetraplégica, ela pintava com a boca, fazia pinturas. Ela botava o pincel aqui na boca e... Não está parada. Está crescendo. E quantas vezes nós estamos aqui perdendo nosso tempo, diminuindo, etc. Falei para Maria Rosa: ô Maria Rosa, fiquei feliz de você ter sido batizada com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo nada mais é do que um revestimento para servir a Jesus. Não é uma medalha espiritual que a gente recebe. Agora você está com uma medalha de reconhecimento, serviços prestados ao reino de Deus, vai ser batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para servir melhor a Jesus. Servir com mais ousadia. Aí ela diz: pastor, como é que eu vou saber que eu vou fazer? Eu disse: ouça a pregação que eu vou falar. Sabe por quê? Porque 2 coisas são importantes para a gente descobrir a vontade de Deus. Aliás, 2 condições são importantes para a gente descobrir a vontade de Deus na vida da gente. Essas 2 condições são sine qua non, são fundamentais na minha vida. Enquanto eu não tomar essa posição, viu, Maria Rosa? Enquanto eu não tomar essa posição, eu não consigo entender a vontade de Deus na minha vida. Aí, foi a pergunta da Suzana. Cadê a Suzana? As perguntas da Suzana lá no núcleo, hoje de manhã. E como fazer? Vou explicar. Como fazer, irmãos? Como descobrir esse talento que Deus quer usar você para abençoar vidas? Porque a vontade de Deus é que a gente seja bênção, irmãos. Ele diz assim: olha, eu quero que vocês sejam a luz do mundo. O que é luz do mundo? Você já andou em escuridão? Eu já andei. Uma vez eu entrei, eu, pastor Sócio, pastor Josafá, nós estávamos lá em Bom Jesus da Lapa, e aí tinha a romaria para dentro de uma caverna, para lá, negócio para ver uma Nossa Senhora. E nós resolvemos ir para ver o que estava acontecendo lá embaixo.
E assim, todo mundo comprava uma velhinha e todo mundo ia descendo naquele buraco lá, na cabana lá embaixo, com a velhinha. E a gente disse, não, velhinha a gente não leva. Nós vamos sem velhinha. Aí foram os 3 lá sem velhinha. A gente vai pegar uma carona com quem tem uma velhinha na frente. Irmãos, foi lá. E aí a pessoa vai na frente e não sabia que a gente estava acompanhando ela. Eu não sei que carga d'água apagou a vela da frente. Quando apagou foi aquela treva. A gente não sabia para onde ir. Sentou os 3 e saiu se arrastando. Até que alguém passou subindo já com a velhinha e disse assim, meu filho, pega uma velhinha. A importância da luz, irmãos. O que é ser luz? Luz é a gente ser luz para os outros. Sal da terra é a gente ser sal para os outros. Estão entendendo? A chamada é para servir. A chamada é para estarmos juntos. Jesus falou isso bem claro quando ele lavou os pés do discípulo no dia que ele fez a última ceia com seus discípulos. Então nós somos chamados para isso, irmãos. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que a gente aqui tenha grandes teólogos aqui, grandes professores. A vontade de Deus é que a igreja tenha grandes cuidadores de pessoas. Essa é a vontade de Deus. E como é que eu vou descobrir essa vontade? Porque tudo que eu fizer é para abençoar o outro, não tenha dúvida. Jesus foi isso. Tudo que ele fez foi para quê? Para nos abençoar, sim ou não? Jesus fez alguma coisa em benefício próprio para ele? Ele disse, não, essa parte aqui é benefício próprio para mim, isso aqui é para mim. Não, ele se entregou. Então, qual é a primeira condição para que a gente possa entender a vontade de Deus na nossa vida? E eu estou falando a vontade não só como igreja, mas a vontade pessoal de cada um. Qual é a primeira condição? Está em Atos capítulo 13, versículo 22. Você pode colocar? Atos 13, 22. Vamos aprender com Davi. Não dá para colocar aqui? Aí, oh, Jesus. Isso é pro desespero do pastor, né? Tiraram daqui, botaram lá, por amor de Deus. Atos 13, 22. Alguém pode ler para mim aí? A igreja pode ler, está aparecendo aí para você, né? Leia para mim, por favor. Amém. Oi, fará tudo o que for da minha vontade. Qual é a diferença de Saul e Davi? É que Saul estava preocupado em fazer a vontade dele. Só isso. Saul queria fazer o reino para ele. Saul queria a glória para ele. Saul queria que todos servissem a ele. É tanto que ele constrói uma estátua e diz assim, olha, eu sou o grande. Qual é a diferença de Davi? Davi olha e diz assim, eu quero servir ao meu povo. Eu quero fazer pelo meu povo. E aí Deus diz assim, este rei é segundo o meu coração. Então qual é a primeira condição, Ana Maria Rosa? É você cultivar dentro de você um coração segundo o coração de Deus. E qual é o que é o coração de Deus? É o coração do serviço. De abençoar. E esse serviço permeia toda a sua vida. Viu, Maria Rosa? Toda a sua vida. É na sua escola, é na sua família, é na igreja, é em todos os lados. Não é só servir aqui na igreja bonitinho, não. É um espírito de servir, de ser doador, em todas as áreas da vida. Quando nós desenvolvemos, e nós precisamos desenvolver, porque o nosso coração, ele foi tomado pela serpente. E a serpente nos fez um coração egoísta, ou seja, um coração que se olha para ele mesmo. Quando Jesus vem, ele tira o foco e ele diz, agora não é mais o coração segundo a serpente, mas agora é um coração segundo Jesus. E o que é um coração segundo Deus? Olhe para o coração de Jesus.
Olhe para o coração de Jesus. Me mostre na Bíblia, nos evangelhos, um momento na vida de Jesus que Jesus fez uma coisa para o seu próprio benefício. Onde ele passava, ele servia. Onde ele passava, ele curava. Onde ele passava, ele libertava. Onde ele passava, ele salvava. Onde ele passava, ele falava sobre o reino. É isso, quando um coração começa a se moldar segundo o coração de Deus, ele começa a se alinhar à vontade de Deus. Agora, qual é o grande problema nosso da igreja? É porque o nosso coração é um coração voltado para nós mesmos. E nós precisamos treinar este nosso coração para o serviço, para a doação. Precisamos. Por que que aquele rapaz rico não conseguiu ver Jesus? Ele só via a lei. Eu cumpro tudo, eu cumpro todas as coisas. Mas se Jesus está na frente, sabe quem estava na frente dele, irmãos? Deus. Era Deus que estava na frente dele. E Deus falou para ele: vai lá e vende tudo que tem e dá aos pobres. E o que que ele faz? Triste. Sabe por quê? Porque o coração dele estava voltado para a serpente, voltado para ele. Eu não quero perder nada. Eu não quero perder nada. Se você quer ter um coração, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se você quer ter um coração segundo de Jesus, você precisa aprender a perder nesse mundo. Ele diz: se a semente cair no chão, não morrer, ela vai viver somente para ela. Mas se ela morrer, ela vai dar muitos frutos. Então, irmãos, nós estamos estudando aqui, falando sobre evangelismo, inovação, falando sobre comunidade, falando sobre vida com Deus. Né? Lembra dos cinco maneiras de relacionamento com Deus que nós estudamos? Né? Foi o pastor Ismael que colocou no texto, não foi isso? Não, foi o pastor Isaías, disciplina espiritual. Ele falou: vida sob Deus, que é aquelas pessoas que querem viver para usufruir das benesses de Deus. Eu venho para o culto para ser abençoado. Eu vim buscar a minha bênção. Eu quero receber isso. A frase que está lá no texto, achei interessante. A frase é assim: Deus controla o mundo, mas eu controlo Deus. Com minhas barganhas eu controlo Deus. Isso é viver sobre Deus. Viver sobre Deus é viver pegando partes para colocar uma doutrina ou alguma coisa que é um pensamento. O que me vem na cabeça é o coach. Hoje a gente vê o coach assim. As pessoas formam em coach e querem pegar versículos para validar os procedimentos do coach. Eu não estou dizendo que o coach é ruim. Eu estou dizendo que quando o coach assume na igreja o lugar da palavra de Deus, aí está errado. Assim como a psicologia tem o seu negócio. A psicologia não pode ocupar o lugar da palavra de Deus. Nada neste mundo, nenhuma ciência pode ocupar o lugar da palavra de Deus. Entendam isso. Viver sob Deus. Aí tem aqueles que vivem de Deus, que vêm para a igreja. Eu quero ficar sentindo algo especial. Igreja é um lugar de alegria. Aqui não pode ser confrontado. O pastor está falando sobre vontade de Deus. Eu quero a minha vontade. Eu quero a minha vontade. Eu quero estar alegre aqui. Não me fala de problema. Não me fala de ter que orar por quem está doente. Não, aqui é lugar de... As pessoas querem a energia de Deus. Tem gente que vai viver para Deus. Para Deus é aquele ativismo, que eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Eu já vi gente dizendo assim: ô pastor, o senhor sabe o que aconteceu? Segunda-feira eu bati com um carro, pastor. Foi porque eu não fui para a igreja, pastor. Eu disse: não, porque você foi mau motorista e bateu com o carro. Não bota Deus nisso aí. Não é isso também. E a vida é chamada para o nosso relacionamento, a vida com Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E aí a gente fala daqueles dois estudos sobre vida, sobre o caminho linear
e o caminho da liberdade. Da linearidade e o caminho da liberdade. E o caminho da vontade de Deus é o caminho da liberdade, irmãos. Da liberdade. Eu queria que vocês assistissem um documentário sobre a vida de John Hus. Já ouviram falar? Quem já ouviu falar de John Hus? 2 pessoas. John Hus foi a pessoa que foi o precursor de Lutero. Cerca de 90 anos antes, ele começou a pregar lá na Boêmia. Ele começou a pregar o verdadeiro evangelho, batendo de frente com a igreja. E sabe o que aconteceu? Ele foi condenado, porque ele dizia que sim, ele teve a ousadia, olha a ousadia dele. Ele começou a pregar para o povo, na língua daquele povo. Porque naquele tempo não, era só só podia falar na língua da igreja, que é o latim. Não sei se você sabe disso. Toda missa era no latim. Ninguém entendia nada. E ele teve essa ousadia. E ele foi contestado por isso como sendo um herege. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi condenado. Condenado a quê, irmãos? A fogueira. Reuniu-se todo o clero. Tá, isso tem você botar no YouTube, você vai ver a história. É 40 minutos para a história dele. Tocaram fogo no homem. E sabe como ele morreu? Cantando hinos ao Senhor. Cantando hinos ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele disse: eu não posso abandonar o meu Jesus. Nada pode me fazer negar o nome de Jesus. Policarpo, quando foi com 80 anos, quando foi contestado para negar a sua fé, ele olhou para os seus algozes e disse assim: Jesus só me tem feito o bem. Por que eu negaria? E foi morto. Isso é vida com Deus. Quem assistiu o podcast que a Malca colocou, viu a história daquele missionário. Quem assistiu, viu a história do missionário. Que o missionário que foi preso, né? Lá num desses países que não se pode falar de Jesus, ele foi preso e ficou preso durante 26 anos. No 20º ano, colocaram ele 6 meses de joelho num buraco. E ele ficou ajoelhado ali. 6 meses. Você imagina o que é ficar de joelho 6 meses? Quando as fezes aumentavam muito, alguém tirava um pouco das fezes. Quando tiraram ele ali, chamaram o filho dele. Quando ele foi preso, o filho dele tinha acabado de nascer. O filho dele agora com 20 anos foi chamado para convencer o pai que não valia a pena ficar defendendo esse Jesus. E o filho foi lá e viu o pai todo. Toda a tortura que ele sofria era tortura, principalmente na parte da voz. Tudo que falava aqui, os órgãos falavam para falar, ele era torturado. E ele ali todo arrebentado, todo de joelho, ele não conseguia ficar em pé. E ali o filho olhando para ele disse: não, eu não vou negar Jesus. Aí foram mais 6 anos de prisão. Depois de 6 anos ele foi liberto. E com 94 anos, 93, 94 anos, esse pessoal missionário foi ter uma palestra com ele. E ele entrou na sala. E quando ele entrou na sala, a missionária diz assim: nós estávamos ali. E quando ele entrou na sala, quem entrou naquela sala não foi ele, foi Jesus. Quem entrou foi Jesus. E ele falou 2 horas. Não falou das suas torturas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço. Ele falou 2 horas só sobre Jesus. Prossigo para o alvo.
Estão entendendo, irmãos? Isso é vida com Deus. Então a primeira coisa, Maria Rosa, é trabalhar o seu coração. E esse é um trabalho seu com o Espírito de Deus. É um trabalho pessoal. Você tornar esse coração com um coração, uma terra fértil para Deus. Esse é o primeiro passo. Sabe, é o primeiro passo da nossa vida, que se a gente quer andar com Deus, a gente tem que trabalhar esse nosso coração. Não adianta a gente querer ser crente com o nosso coração antigo da serpente. Não vai andar para lugar nenhum. Não vai entender a vontade de Deus, não vai perceber a vontade de Deus. Então a primeira coisa é trabalhar este coração. E eu estava lendo um texto hoje que achei interessante. Ele diz assim: apresente a Deus as suas fraquezas antes que o diabo venha falar sobre elas. E ele se referia ao texto da tentação de Jesus. Jesus estava frágil, estava com fome, estava faminto, né? Estava frágil, estava com muita fome. E o que é que a serpente veio dizer para ele? Veio falar sobre o momento dele, da fraqueza dele. E o que Jesus responde para ele? Responde na palavra de Deus, na vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém? Segundo, para a gente fechar aqui, eu queria que a gente lesse Romanos capítulo 12, versículo 2. A primeira condição para que a gente possa entender a vontade de Deus é cultivar dentro de nós um coração segundo o coração de Deus. E o que é o coração de Deus? É um coração da doação, é um coração da entrega, é um coração do serviço. É isso que marca o coração de Deus. Olha a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Vendeu o seu filho, emprestou o seu filho, ele doou ao seu filho. Então o coração de Deus é um coração doador. Se você está, seu coração é voltado sempre para você, para os seus interesses, para os seus propósitos, dá uma analisada aí no seu coração. Segundo versículo, leiam aí para mim, por favor. Amém. Parece que o tema do acampamento dos jovens foi metanoia, não foi? É exatamente isso aqui. Sim ou não? Isso é metanoia. Paulo está nos convidando a quê? A mudar a nossa mente. Quando nós, viu, Maria Rosa, está entendendo? Primeiro cultuar um coraçãozinho, aquele coraçãozinho, né? Para Deus, ser igual a Deus, voltado para Deus. Deus, o que é que tu queres no meu coração? Ah, Deus, Senhor, eu sou uma pessoa tão egoísta, Senhor, me ajuda a trabalhar. Aí quando tu pede isso, Maria Rosa, o que vai aparecer gente para tu prestar serviço. Aí Deus vai te treinando ali. Aí você vai treinando o seu coraçãozinho ali, vai treinando a sua vida. Estou falando para Maria Rosa, mas estou falando para todo mundo aqui, jovem, para vocês também, tá? Certo? E aí, mas só isso tá legal. Mas precisa. Deus quer mudar a gente por completo. E quando Ele quer mudar a gente, Ele muda o quê? Coração e mente. E mente. É a metanoia. Sejam transformados pela renovação da vossa mente. E aí assim, sabe por que precisa, irmão? Sabe por que precisa? Paulo explica. Bota aí 1 Coríntios capítulo, esse eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 2. Capítulo 2. 1 Coríntios, vou ler aqui para ficar. A partir do versículo 12. A partir do versículo 12. Vou ler aqui com vocês. 1 Coríntios, versículo 12. Olha o que Paulo diz aqui. Nós, porém quem? Nós que somos cristãos. Nós que temos a Jesus. Não recebemos o espírito do mundo. Olha lá, o espírito do mundo é que rege o mundo. Rege o mundo. Existe um espírito que rege este mundo.
É o mesmo espírito do anticristo. Isso está lá em Efésios. Os valores do mundo, os sentidos do mundo, a cultura do mundo, o pensamento do mundo é regido pelas forças malignas. É regido pela serpente, para ser mais claro. E Paulo está dizendo assim: nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Não se empolgue com a oratória de certas pessoas dentro da igreja. Às vezes, aqui não é o caso aqui, mas às vezes você vê aquela oratória maravilhosa. Jesus disse assim: olha, pelos frutos conhecereis. Não é pela oratória. Esse sujeito é um doador, esse é o sujeito preocupado com o reino, esse pastor é preocupado com o serviço, esse pastor faz isso, esse pastor tem um coração segundo Deus. Você já está treinando aqui. Então não se emprenhe pelo que você ouve, nem pelo que faz, nem milagres. Não é um milagre, irmão. Igreja aprende, não é milagre que sinaliza Deus na vida de um homem. Porque Jesus disse: muitos virão naquele dia e dirão em teu nome. Em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. E o que Jesus disse para eles? Vão para o fogo eterno, vocês que têm pensamentos ímpios. É isso. E aí Paulo vai continuar: delas também falamos, não com palavras de ensino da sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. É isso que eu estou falando aqui agora. Vocês espirituais, eu espiritual, e o Espírito está interpretando aquilo que eu estou falando no coração de vocês. Dizendo coisas espirituais, porque eu estou falando de coisas espirituais aqui, irmãos. Eu não estou falando de bem-estar, de coisas maravilhosas, de carro novo disso. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de coisas perenes, coisas importantes para o nosso ser. Porque, num momento, num piscar de olhos, nós desaparecemos desse mapa. Eu estou falando isso que no sábado passado, um amigo meu, de jovem, da juventude da D2, sujeito com 75 anos, foi dar um mergulho na água, lá no mar, lá em Natal. Quando ele mergulhou, ele não voltou. Só mergulhou e caiu na água e ficou. Infarto fulminante. 75. Não, meu filho. Tem o Wilton. Cadê o Regina? O Wilton fez o cursilho com a gente, não foi? 52 anos, foi? 49, ué. Foi infarto? Foi o que foi? Infarto. Então assim, isso não é só coisa de velho não. Aliás, os velhos, os idosos, resistem mais ao infarto que os novos, viu? Normalmente quando o infarto acontece dos 40 aos 50, é fulminante. E o que Paulo está dizendo aqui? Pois são loucura. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois são loucuras. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Não é o intelecto, mas é o Espírito de Deus. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o que é que Paulo diz lá? Quando nós somos transformados, renovados pela transformação da nossa mente, nós podemos fazer o quê? Entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Maria Rosa, está aí o segundo passo para você, tá? Suzana, o segundo passo para você. Primeiro passo, coração segundo Deus. Segundo passo, deixar o Espírito Santo trabalhar na sua mente. Agora, quando eu falei hoje para a Suzana. Suzana, ela perguntou, disse: Suzana, o grande problema, sabe qual é o único problema? Estou fechando agora, tá? Qual é o grande problema nosso, irmãos? Qual é o grande problema nosso? O grande problema nosso é resistir ao Espírito Santo. É resistir ao Espírito Santo.
A gente insiste em viver como o velho homem. A gente insiste em viver com o coração da serpente. A gente insiste em viver com a mente deste mundo. A gente insiste, a gente resiste o tempo todo. Deus está trabalhando, Deus está insistindo, Deus está falando, Deus está comunicando, mas parece que a gente está fechado para Deus. Então meu convite agora, antes da ceia, é que você faça uma oração e diga: Senhor, se você quer realmente, se isso é importante, prosseguir para o alvo, se isso é importante na sua vida, se é importante na sua vida o seu emprego, o dinheiro no banco, a sua casa, isso tudo, se isso tudo for importante. Aliás, eu gosto muito daquele Amaral. Vocês chegaram a ver um testemunho do Amaral? Amaral é um jogador de futebol, jogou na seleção, moreninho. Tem lances gozados do Amaral, né? Ele disse, tem um deles lá que eu estou dizendo que botaram isso no YouTube, todo mundo sabe, né? Ele estava lá voltando de uma viagem lá internacional, e ele vinha dentro do avião com outro jogador, e o outro jogador disse: rapaz, tu tem dinheiro para pagar aí a comida que estão sendo servida? Ele disse: tem não. Aí ele disse assim: e como é que eu vou fazer? Tu tem cartão? Eu disse: tem não. A refeição que vinha se servir, tu não vai pagar? Eu disse: não. Ah, rapaz, vai lá no fundo do avião que tem um caixa eletrônico. E ele foi lá para o caixa eletrônico. E ele assim, um cara assim desse jeito. E ele deu testemunho assim. Perguntaram para ele: cara, o que é que você tem aí do seu momento de glória? O que é que você tem? Aí ele disse: eu não tenho nada. Não tem nada, cara? Não, eu vendi tudo. Vendi tudo. Vendi tudo. Ah, aquela camisa, não sei quanto, custou tanto, eu comprei uma casa para minha mãe. Aí vendi, aquele troféu, não sei o que, eu vendi. Aquela medalha eu vendi. Ele termina com a seguinte palavra. Diz: pessoal, a coisa importante para mim é Deus na minha vida. É só Deus. O resto. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que você vai vender tudo. Mas eu estou dizendo onde está o seu coração, está o seu tesouro. Entendeu? Então eu quero orar, e se você quer fazer isso de coração agora, neste momento dessa ceia. Eu sei que a igreja está sendo preparada para um momento, irmãos. Eu sinto isso pelo Espírito de Deus. E a igreja não é o pastor Botelho, nem o pastor Edevaldo, nem o pastor Isaías, nem o pastor Ismael, nem o pastor Edésio, a diretoria da igreja. A igreja somos todos nós. É o Plenitude, é o Graça, é o núcleo das mulheres, é o núcleo dos pais, das crianças, do adolescente, dos jovens. Essa é a igreja. E o Espírito quer agir na igreja. Não temos aqui guru. Guru Ismael. Não existe guru Ismael. Tem cara de guru, não tem? Ismael lá, aquela cara babona, né? Aquela cara de guru. Não tem guru. O Edésio, então, é a cara de guru mesmo, olha lá. Eu vi que os gurus aqui estão tudo com barba, eu deixei a minha barba também crescer, para não ficar para trás. Mas olha só, não é isso, irmãos. Jesus conta com cada um de nós. Eu quero que você fique de pé agora. Eu estou tranquilo, sabe, irmãos? Eu vou dizer uma coisa porque eu estou tranquilo. Olha só, eu acompanhei todos os cultos, tá? Eu vi que todos os cultos terminaram 8 horas. Então eu tenho eu tenho 1h30 de crédito. Certo? Eu tenho 1h30 de crédito aqui para terminar esse culto. Então, assim, vocês tiveram descanso durante 3 semanas. Então agora é minha vez. Não, estou brincando, daqui a pouco nós vamos encerrar. Mas eu queria fazer uma oração. Eu queria fazer uma oração na sua vida. De você colocar, se você quer colocar, realmente se a vontade de Deus é significativa para você, se prosseguir para o alvo, é importante para você. Mais importante que qualquer outra coisa. Eu vou subir porque parece que não está aparecendo, né? Se é mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. Se você tem com esse sentimento, este é o meu sentimento agora. Senhor, não tenho por preciosa a minha vida, contanto que eu cumpra o ministério que me foi colocado. Se é isso, eu quero que você coloque sua mão no coração. E você vai lutar agora, vai dizer: Senhor, eu quero doar meu coração para Ti. Eu quero que o meu coração seja um coração segundo o Teu, Senhor. Seja um coração doador. Um coração abençoador.
Senhor, eu sei que eu tenho muitas coisas que precisam ser vencidas. Eu sei que tem muitas coisas dentro de mim que precisam ser trabalhadas. Mas eu dou a chave do meu coração para o teu Espírito Santo. E Ele tem liberdade de fazer o que Ele quiser no meu coração. Coloque assim no seu coração. Fale com Deus assim. Diga para Ele isso. Diga para Deus: Senhor, minha mente precisa ser transformada. Eu não quero resistir, Senhor. Eu não quero ter um coração segundo a serpente, uma mente segundo o mundo, Senhor. Mas eu quero ser segundo Jesus, a mente de Cristo. Diga isso para Ele. Se você está com vontade de dizer, diga de todo o coração. E o Espírito Santo vai levar a sua oração para o Senhor. E Jesus está ouvindo aquilo que é o clamor da sua alma agora. O Espírito está lhe ajudando neste momento, irmão. Está lhe falando, você que está em casa também, você pode fazer esta oração. Faça essa oração. Há muitas coisas para ser vencida em mim e em você, mas o Espírito Santo é paciente comigo e com você. Porque nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Aleluia. 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 Se a igreja agora nesse momento fosse possível, se fosse possível, faça de conta que nós estamos aqui olhando. Estamos vendo Paulo naquela prisão lá. Ele escrevendo aquela carta aos Filipenses. E nós olhamos aqui como igreja lá na frente. E a gente pergunta para Paulo. A pergunta que nós vamos fazer é a seguinte: Paulo, você é um derrotado? Vamos fazer junto essa pergunta, todos juntos, vamos lá. Paulo, você é um derrotado? O que é que você acha que ele vai responder? Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque eu sei que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem passado, nem presente, nem a nudez, nem a espada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor antes da ceia. Você pode levantar as suas mãos e glorificar a Ele. Você é um vitorioso. Quando se anda na vontade de Deus, você é mais do que vencedor. Mas quando a gente está em espiral na vida, a gente hora está olhando para a derrota, fraquejando, entristecido, frustrado. Outra hora a gente está alegre. E a gente vive nesse ioiô da vida, para cima e para baixo. Hora está alegre, outra está triste, porque as circunstâncias da vida nos afetam, nos machucam. E Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Sabe por quê? Porque eu sei ter fome, eu sei ter comida no prato, eu sei não ter comida, eu sei estar preso, eu sei estar livre. Sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Você pode glorificar, você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Diga isso, diga para o inferno ouvir: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente precisa expressar aquilo que nós sentimos, porque o diabo não tem o poder de ouvir o seu coração. O seu pensamento o diabo não sabe. Só quem conhece pensamentos e coração é Deus. Deus conhece os corações. Por isso que é importante que a gente expresse, que a gente fale naquilo que a gente crê. Porque quando você expressa para fora, você está dizendo para o mundo espiritual, o mundo terrível espiritual das trevas, você está dizendo quem é o seu dono. Você está dizendo a quem você pertence. Você está dizendo: eu sou de Jesus. E a minha vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, coisa maravilhosa! Sabe, vai vir tempestade, vai vir
torrentes, vem chuva, vem tudo, mas a casa permanece de pé, porque aqueles que estão com Jesus jamais serão derrotados. Você pode glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.